autista. E agora, o que você precisa saber nesse primeiro momento que você não pode deixar passar? Primeiramente, vamos lá. Você não pode esquecer, né, todas as vezes que alguém perguntar, né, ou que você tiver que questionar ou debater, lembrando sempre que nós somos os portas-vozes, né, os olhos, né, e a boca dessa família, ou então nós somos a família que representa, né, essa pessoa com deficiência que ainda não sabe se defender. Então, a gente precisa saber dos direitos. A Lei Brasileira de Inclusão é a Lei 13.146, 2015. Ela vai falar sobre o direito do aluno receber o direito do aluno autista, né, que está dentro dessa classificação. Vamos lá. A Declaração de Salamanca, elaborada na Conferência Mundial de Educação Especial, de junho de 1994. O que ela vai nos dizer? Que toda escola deve receber o aluno, independente da sua condição física, intelectual, social ou emocional. Já na Lei Berenice Viana, essa é uma lei bem conhecida, que tem muito falado dela na internet, né? Alguns políticos usam muito a Lei Berenice Viana, que é a 12.764/12. A Lei Berenice Viana, ela vai trazer a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa do Transtorno do Espectro Autista. Ela define questões legais exclusivamente voltadas a essas pessoas, enfatizando, assim, a relevância da sua inclusão nas escolas comuns. Então, é o direito do aluno, né? O direito do aluno com deficiência, o direito do aluno com transtorno do espectro autista de estar na escola regular, que é a escola comum. Muitas pessoas podem fazer a pergunta, né? Mas por que não existem escolas de educação especial? Foi por causa dessas leis, então, que as nossas crianças estão inseridas, porque afinal de contas, elas precisam aprender o contexto social. Quando você vê alguém que está levando o seu filho, né, para uma escola especial, por exemplo, as APAES, é uma decisão que a família teve. Mas as nossas crianças, elas têm direito em vaga garantida dentro da escola regular. E é essa lei aí, ó, Berenice Viana, que é uma delas, né, a lei que define que a pessoa com TEA, né, com transtorno do espectro autista, é considerada uma pessoa com deficiência com todos os direitos legais e que ela pode estar, sim, inserida e amparada, né, por essas leis, tendo todos os direitos garantidos aí no ambiente escolar. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o transtorno do espectro autista. Não tem como a gente falar sobre esse assunto sem dar uma passada pelo transtorno, né, pelo que é caracterizado e como ele está classificado dentro do DSM-5, né, que é a classificação dos transtornos mentais, né? Ele está dentro desse Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Esse é o DSM-5. Antes a gente tinha a sigla do CID-11, né, P84, para a TEA, transtorno autista. Hoje a gente já tem a nova atualização do CID-11, tá? O transtorno do espectro autista, ele está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente pode falar que essa pessoa com autismo, ela não adquiriu, né? Ela não é uma doença, e sim é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela já nasceu com essa condição, né? Com essa condição mental. Então, desde quando ela foi gerada, né? Lá dentro do ventre da mãe dela, ela já foi formada, né? Ela já era autista desde o ventre. Então, existem muitas pesquisas hoje, né, nos falando sobre o transtorno e como talvez uma vertente de falta de ácido fólico ou de certos tipos de vitamina, sobre síndrome alcoólica, ou então pessoas que tiveram um trauma emocional, né? Tive muitos casos também de pessoas com bariátrica que são mães de crianças com transtorno espectro autista. Então, existem muitos estudos ainda, né,
sobre isso, mas nenhum ainda pode nos dizer, olha, de fato, é isso que acontece quando o embrião está ali sendo desenvolvido, que vai fazer com que essa criança, então, se torne autista, né? Então, quando a gente fala para as pessoas, é uma condição, né? O transtorno do espectro autista, o autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. É assim que a gente precisa entender e chamar. Eu coloquei esse guarda-chuvinha aí, não foi por acaso, porque o TEA, ele é como um guarda-chuva, ele é um espectro. Então, todas as crianças são muito diferentes umas das outras. A gente não pode colocar elas todas juntas, né? Dizer que todos os autistas são iguais, porque ela não existe um padrão fixo para manifestação, né? Tem crianças que apresentam o desenvolvimento normal até um período de tempo e depois vai sendo perdido a habilidade, né? E aí vai aparecendo essa variedade de sintomas. Então, é analisado cada caso, né? Só que existe protocolos, né? Que a gente usa de base, de referência, protocolos internacionais, que vão trazer estudos sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança, que ele vai apresentar comportamentos, né? Ele vai apresentar situações dentro do desenvolvimento dele que vão nos fazer lembrar, né? E vão nos fazer levar para essa curva onde a criança está com baixa, né? Interação social, ela está com baixo repertório de fala ou muitas vezes ausência de fala, né? Muitas crianças apresentam condições motoras também, então a avaliação motora também ela está dentro desses padrões. Então existe aí, né? Nós vamos falar no decorrer das nossas aulas sobre alguns protocolos que a gente usa, né, para poder fazer as avaliações dessas crianças. Mas que fique se sabendo que existe então um padrão, né, de normalidade dentro dessa curva do desenvolvimento que as crianças precisam atingir. E quando elas não conseguem, então aí elas podem entrar dentro desse guarda-chuva que a gente chama do TEA. Né? As principais características, como eu disse, né, são aí os prejuízos na comunicação e, consequentemente, a interação social. Padrões repetitivos também são muito comuns, né? Crianças que fazem flap, ecolalia, que é aquela fala robotizada, né, que fica repetindo falas de desenhos, de filmes, né? Esse comportamento muito repetitivo e padrões muito restritos. Geralmente, as crianças do TEA, elas têm uma inflexibilidade muito grande de comportamento, né? Se elas têm um copo, por exemplo, de preferência, aquele copo ele não pode sumir, não pode desaparecer, isso é um padrão restritivo. Então, assim, a gente tem uma gama dentro da nossa cozinha de vários tipos de copos. Todo dia a gente bebe água em uma delas. Para as crianças que estão dentro desse comportamento, né, desse padrão restrito, ela não aceita outros tipos. Então, isso aí vai entrar seletividade alimentar, esse tipo de comportamento é muito restrito, né? Porque ele é inflexível, ele não consegue ser adaptativo, tá? Depois também a gente, de acordo com que essa criança vai crescendo, né, a gente pode classificar ela se ela apresenta algum tipo de deficiência intelectual ou não. Muito se fala, né, dos autistas né, hiperdotados, né, as crianças superdotadas, que têm uma inteligência fora do comum, mas pouco se fala sobre a deficiência intelectual. Então, assim, é muito comum que a gente tenha, dentro do espectro, crianças, né, com alto índice de, assim, evidências de deficiência intelectual. Então, existe, claro, né, as crianças que têm a superdotação, as crianças que têm um grau de normalidade, mas que têm dificuldade de aprendizagem, e tem também aquelas que já entram dentro de um grau de deficiência intelectual. E agora, né, prosseguindo, a gente vai, de fato, falar sobre esse aluno. Né? Nós temos um aluno com TEA que chegou para a gente com todo esse laudo, com toda essa bagagem, e aí, né? Eu preciso conhecer essa família, eu preciso conhecer as expectativas dessa família,
eu preciso saber as preferências do meu aluno, porque eu vou passar o ano inteiro junto com ele e não tem como eu não conhecer ele integralmente, com todas as suas preferências, já que a gente viu tantos comportamentos rígidos, né? Tanta inflexibilidade, então não tem como ele se desenvolver por inteiro se a gente não fizer uma pesquisa, né? Eu vou disponibilizar um material de pesquisa, uma anamnese, um rastreio que pode ser feito como uma entrevista mesmo com a família, vou disponibilizar para que vocês possam fazer isso, né? E entender melhor quem é esse aluno que vocês estão recebendo aí em sala de aula. Vamos lá. O professor regente. Quem é o professor regente? Ele é o professor que comanda a sala. Eu não sei se você já ouviu falar nesse nome, né? Professor regente, mas é assim que se diz a nomenclatura daquele professor que a gente vai ver o ano inteiro, que é o professor que comanda a sala de aula. Existe na dinâmica escolar algumas classificações, e é sobre isso que eu vou falar, e eu vou falar sobre cada uma delas. E a gente vai começar com o professor regente. Então, o professor regente é aquele que comanda a sala de aula, é o professor formado, né, que ele tem a formação acadêmica, é ele que faz o texto, é ele que faz todo o planejamento da aula, né, que vai decorrer os bimestres, do semestre, né, todo ano, é o professor regente que faz. E quem é o profissional de apoio? O profissional de apoio a gente escuta com outro nome, né? A gente geralmente escuta como CAD, Haddad, PDE, que são aquelas pessoas que estão ali para acompanhar a nossa criança dentro da sala de aula. Essa, então, não precisa ter nível superior. Aquelas pessoas que se cadastram ainda pelas empresas terceirizadas, ela tem um nível médio, não tem um nível superior, muitas vezes não tem nenhum tipo de capacitação acadêmica para trabalhar com as nossas crianças, porque não é exigido isso, tá? Eu vou postar aqui agora qual é a responsabilidade dele, mas enfim, o profissional aqui, ó, voltando, profissional de apoio, ele não precisa ter nível acadêmico. Ele é responsável aí pela alimentação, locomoção e higiene. Esse é o principal, é a principal pessoa que aparece dentro da escola. Todo mundo conhece alguém que é acompanhante de um aluno com deficiência. Todo mundo, se você não conhece, você já conheceu alguém que está ali junto com isso. E ele é responsável por essas áreas. A hora do lanche acompanhar e dar alimentação e suporte. Na locomoção, se ele for cadeirante, né, ou precisar de algum suporte para se locomover, e nas questões de higiene. Depois a gente tem o acompanhante especializado. O acompanhante especializado, ele é uma pessoa, geralmente, que a escola já vem, ou ela contrata, né, cobrando um nível superior, ou uma pessoa que está fazendo, está graduando algum tipo de faculdade, né, que seja da área ali, principalmente a pedagogia, né, e ela então tem alguma formação acadêmica, ela tem a curso de extensão para poder cuidar dessa criança. Então, ela não chega lá na escola, ela não está sabendo de nada. Ela só vai cuidar da questão de higiene, né? Essa pessoa ela já não caiu de paraquedas. Ela é aquela pessoa que ela ainda não tem nível superior, pode ser essa pessoa que tem ou que não tem, né? Mas ela sabe o que ela está fazendo ali, ela tem curso complementar. Geralmente, esse acompanhante especializado, né? A gente vê muitos acompanhantes terapêuticos que vêm das clínicas, né? Ou pagam pela família, terceirizado para acompanhar a criança dentro da sala de aula. E esse sim já é responsável por outras questões, né? Esse é responsável também pela alimentação, né? Ele é responsável pela locomoção, se for preciso, a higiene. A gente também, se fala muito, né, dessa responsabilidade pela comunicação, porque principalmente aquelas crianças que têm um número,
uma dificuldade maior de comunicação, né, que são as crianças não falantes ou pré-falantes, as crianças que fazem uso da comunicação alternativa. Então, elas precisam ter aí esse profissional que saiba, né, fazer o manejo. Ela também cuida da parte da interação social, né? Ela insere aí essa criança, ela está ali com toda a capacitação dela, inserir a criança dentro do seio das atividades e fazer com que ela interaja com outras crianças e que outras crianças também interagem com ela. Então, esse profissional é um profissional capacitado para estar dentro da sala de aula junto com a criança. Ele é um profissional que ele abrange todas as áreas. Então, ele é a voz, ele é o comando, ele é a comunicação, eu digo que ele é a sombra da criança. Esse profissional é a sombra da criança. E aí a gente tem outro profissional, que seria o professor de apoio, né? A professora de apoio. O professor de apoio, ela também é contratada pela escola. E esse profissional, então, ele tem uma graduação, ele tem nível superior, só que ele tem uma diferença. E o que acontece? Olha lá, ó, ele auxilia o professor regente para elaborar adaptações e planejamentos. Só que esse professor, ele vai estar dentro da sala de aula, ele não é o único para a criança, diferente dos outros que eu acabei de citar. Esse profissional, o auxiliar do professor, né, o professor de apoio, ele vai estar dentro da sala de aula, sendo responsável por até 3 alunos com deficiência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer abordagens diferentes, ele vai trazer adaptações e mudanças, né, se for preciso, acomodações, né, no planejamento. Então, assim, ele vai ser o braço direito do professor. Só que nem sempre na sala de aula esse professor é contratado, porque seria mais um professor de nível superior para estar junto com o professor regente. Então, assim, algumas escolas aderem nisso, e bom se fosse, se todos, né, tivessem esse professor auxiliar, porque hoje a gente vê aí uma turma de 30 alunos, 25 alunos, e aí até mais de 3 pessoas com deficiência dentro da sala de aula, e o professor regente, ele tem que lidar com todo mundo, né? Então, que bom se a realidade fosse se a gente tivesse um professor regente, um acompanhante especializado e um professor de apoio em todas as salas de aula. Seria o sonho, né, de todas as famílias, porque a gente poderia, de fato, estar tranquilo, né, e pensar que nosso PDI, né, nosso PEI, ele iria sair, as adaptações de acordo com cada especificidade de cada criança, né, iriam acontecer, as acomodações, então a nossa criança iria aprender de fato, né, olha lá. Ele faz o apoio de até 3 alunos apenas na sala, tá? 3 alunos laudados por sala. E aí a gente vem também dizer que o quê, né? O aluno com deficiência, ele tem o direito, ele está incluso na sala regular e também ele é o aluno da sala de educação especial. A sala de educação especial é a sala de recursos, a sala de recursos. Aqui em Cuiabá, a gente diz sala multifuncional. É aquela sala que vai trazer outras dinâmicas, né, outras estratégias para a criança seja inserida, né, e aprenda de forma diferente. Muitas pessoas me perguntam, né? Mas isso só existe na sala do estado, do município? Eu nunca vi isso nas salas de escola privada. Realmente, é muito difícil você ver uma sala de escola privada que tenha uma sala multi, uma sala de recursos, mas é um direito da criança, viu? A escola que faz isso aí, ela tem um diferencial gigantesco. E está dentro da lei, que ela tem direito de ter acesso à sala multi. Mas por falta de cobrança, isso aí não acontece na escola privada. Mas quando a gente vai para a escola pública, a gente vê aí as salas de recursos multifuncionais. E esse professor que está lá dentro é o professor do AEE, é o professor de educação especial, é um professor que tem nível superior e que tem a formação dele acadêmica, né, de pós-graduação em educação especial. Então, ele está ali para dar esse suporte, né, para
oferecer aí outras alternativas de aprendizado para nossas crianças. Olha lá, coloquei sala de recursos ou multifuncional. Tá? E o que a gente pode dizer se a gente tem ou não tem uma escola inclusiva? E aí? A pessoa que eu acompanho, o meu filho, essa pessoa aí que eu vou acompanhar nesse ano, agora ela está numa escola inclusiva? Será mesmo? Vamos lá. Olha lá. Uma escola inclusiva não deve medir esforços para adequar as condições oferecidas para que seus alunos com TEA tenham acesso ao ensino de qualidade. Né? É um absurdo pensar que tem escolas que vê aí esse aluno com deficiência, o aluno com autismo, né, como uma barreira, né? Ele é um custo maior que sai para a escola. Não deveria ser assim, acontece, mas né? É a vida. Então, assim, a escola, inclusive, ela não deve medir esforço, então a gente não tem que pensar só pelo financeiro. A escola precisa de criar todas essas estratégias, a sala multifuncional, o professor de apoio, o acompanhante especializado, tudo para que essa criança aprenda, é um direito que ela tem. Olha lá, ó. E para ter uma escola inclusiva, ela precisa ter conhecimento, os professores precisam sempre estar se capacitando, sempre em movimento, buscando, né, novas estratégias, né? Hoje a internet traz uma riqueza gigante, né, de conteúdos que você pode fazer tanto pago como gratuitamente. Então, assim, só não aprende quem não quer. E aí não tem como a gente lidar com um aluno, né, com um autista sem ter conhecimento. A gente precisa saber tudo sobre ele, a gente precisa conhecer o transtorno do espectro autista para a gente poder estar dentro de sala de aula com ele. Não tem como ser professor e não buscar conhecimento. Estudo de caso, foi o que eu acabei de falar, você precisa conhecer a sua criança, você precisa conhecer o seu aluno para que você possa entender qual será a melhor forma, a melhor estratégia para que esse aluno aprenda de fato. Materiais adequados, né? A gente pode fazer muita coisa, né? Hoje a gente tem aí softwares que são gratuitos, que a gente pode pegar a nossa prova, as nossas atividades e fazer com menos estímulo. Nós vamos aprender tudo isso aqui, né? Nós vamos falar sobre os materiais adaptados. A gente pode ensinar com materiais reciclados. Então, assim, existe aí uma infinidade de oportunidades que a gente pode fazer para não trazer só a metodologia tradicional, mas trazer outras oportunidades de ensino para as nossas crianças. Adaptação curricular é justamente aquilo que eu já tinha falado antes, né, que é essa mudança. Ela não, a adaptação curricular, ela não vai fazer com que você facilite o conteúdo ou que a criança não aprenda o conteúdo igual os outros colegas. Pelo contrário, adaptação curricular é o quê? É você trazer estratégias, né, de aprendizagem diferentes de acordo com a capacidade da criança que você está acompanhando. Então, por exemplo, se eu tenho ali o que faz parte do currículo escolar, né? Tudo. Desde quando a criança entra na porta da escola, ali já é currículo escolar. Então, por exemplo, hoje a gente tem, está saindo, né? As pessoas estão aí lutando sobre novas leis, por exemplo, do sino, né? Para baixar o ruído do sino. Isso é adaptação. Né? Não tem necessidade daquele sino tão alto. Então, vamos pensar na inclusão e vamos daí abaixar o volume. Outra adaptação que seria, por exemplo, uma adaptação estrutural, vamos dizer assim, né? Seria as placas. Para as crianças que ainda não sabem ler, elas precisam de placas com imagem, para onde que fica o banheiro, para onde que fica o bebedor, para onde que fica um ponto de enfermagem. Então, esse é outro tipo de adaptação curricular. E aí também, vindo para dentro da sala de aula, a gente traz as adaptações visuais, né? Para, por exemplo, troca
de sala. A gente tem, por exemplo, a aula de música que a criança precisa sair daquela sala para ir para outra. Então, vamos adaptar, vamos colocar uma fotinha lá, para mostrar para a criança que ela vai mudar de sala. Então, tudo isso é adaptação curricular, não só adaptar conteúdo, tá? Adaptação é muito ampla, existem muitos fatores, né, que vão aí entrar dentro desse tema de adaptação. Aí, participação de toda a equipe pedagógica. Não tem como a gente falar de inclusão se todo mundo não estiver junto, se todo mundo um pegar na mão do outro. Então, assim, desde o porteiro, a pessoa que fica ali na portaria, que recebe as nossas crianças, as pessoas da limpeza, as pessoas da cantina, que servem a merenda, né? Todas as pessoas precisam participar da inclusão. Imagina só, né? Se eu tenho, por exemplo, uma criança com uma seletividade severa, né? Se a tia da merenda não sabe que ele come só arroz e coloca lá no prato dele arroz, feijão e carne, ele não vai comer. Então, como que a tia da merenda não vai participar? Então, assim, todo mundo precisa ter conhecimento de causa, né? Todo mundo precisa saber sobre as capacidades, as dificuldades específicas dessa criança, para que então todo mundo participe, né? Por isso ter aí todo mundo sabendo sobre as dificuldades e habilidades da criança, viu? A participação da família, como eu estou dizendo desde o começo, não tem como a gente saber sobre o aluno, ninguém conhece mais sobre a criança do que o pai, a mãe ali, o seio familiar, quem que faz o círculo familiar da criança, né? Então, assim, a gente precisa da informação dessas pessoas para a gente poder fazer um ano de qualidade. Não tem como a gente fazer o ensino acontecer sem a participação da família. Para as crianças que estão em terapia, né, nós precisamos estar alinhados com a equipe multidisciplinar. A gente precisa abrir a porta da escola, né, abrir os nossos ouvidos para atender essas pessoas que vêm de dentro das clínicas, porque elas têm muito para contribuir no ambiente escolar. Então, assim, elas têm outra visão, a nossa capacidade técnica, né, de estar dentro da escola é uma, mas um fonoaudiólogo ele tem outra, um terapeuta ocupacional ele tem outra abordagem. Então, somando todas essas forças, né, a gente consegue fazer uma inclusão completa. Então, assim, a participação dos terapeutas na escola é fundamental, porque pensa só, a criança vai no contraturno para terapia, muitas vezes ela tem acesso a uma hora de terapia, como eu conheço crianças que fazem 40 horas de carga horária de terapia. Então, como que eu vou falar de escola, como que eu vou falar de aprendizagem se eu não trabalhar em conjunto com os terapeutas? Então, assim, família, escola e saúde, a terapia não tem como, é uma tríade, né? A gente não tem como ficar sozinho nessa, tá? Então, a gente pegando tudo isso, né, a gente aprendendo tudo isso sobre a criança, nós vamos conseguir montar um PEI bem feito, a gente vai conseguir estruturar um ano muito bem feito, para que a gente possa, de fato, trazer uma inclusão realmente efetiva, né? Olha aí que eu coloquei, compreenda. Pessoas com TEA muitas vezes não aprendem de maneira comum. Precisamos de intervenção, mediação para o aprendizado, pensar sobre a relação cérebro-sentido, então nem sempre as informações geram conhecimento, então o conhecimento passa pelo corpo, né, gerando conexões aí com esse cérebro. Desculpa. Então a gente precisa pensar de muitas maneiras, né, entrar de fato no conhecimento para poder entender melhor e fazer com que esse ano comece produtivo, né, e a gente consiga de fato ensinar nossas crianças.